e eu trouxe o Giraflix aqui para o YouTube para vocês me ouvirem tagarelando sobre essa nova linda aqui. Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre a paleta Nina Secrets, como vocês já viram, que é o mais novo lançamento da marca. Você deve estar aí se perguntando o que diacho é Giraflix. Na verdade, Giraflix não é nada mais do que um nome bonitinho para um quadro lá no Instagram em que eu testo produtos de maquiagem. E como vocês já devem ter percebido, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar por horas sobre o mesmo produto, tanto que é por isso que eu faço resenha só de um produto, ou só de uma linha pelo menos. Eu gosto de dar devida atenção para o produto, gosto de falar sobre os detalhes, dar o máximo de características possível, porque eu acho que é isso, é o que faz a diferença na hora de você escolher entre um produto X e não Y, ou vice-versa. Então por isso, nesse vídeo eu não vou simplesmente fazer a minha maquiagem do rosto e depois fazer a maquiagem dos olhos com a paleta nova da Nina e falar gostei, gente. Não, aqui eu vou falar sobre textura de sombra, qualidade de sombra, esfumabilidade, consistência, mancha não mancha, que pincel é melhor, usa o dedo, não usa, sobre história de cores. Então por isso que eu trouxe o Giraflix pra cá pra falar dessa paleta. Claro que para descrever dessa forma eu vou sim fazer a maquiagem dos olhos, mas eu vou tagarelar enquanto isso. Afinal, o Giraflix é sobre isso e tá tudo bem. Bom, então sobre o produto, essa é a paleta, caso você não tenha visto ainda, e essa é a paleta aberta. Vocês podem ver aqui a história de cores escolhida para esta paleta, já vamos discutir sobre isso, porque teve muita gente falando a respeito. Quando você compra uma nova, novíssima, ela vem dentro de uma caixinha, essa caixinha por sua vez vem lacrada com essa etiquetinha dos dois lados, então saiba que a sua também deve vir lacrada. E caso você também ainda não conheça, a marca lançou uma outra paleta, se eu não me engano em 2020, que também foi edição limitada. Ela tem um tamanho muito similar, que é uma informação que eu acho que vocês já viram nas resenhas por aí. A primeira paleta é um pouquinho maior, também tem essa diferençazinha de detalhe, então já sabemos que não é a mesma embalagem. O material é o mesmo, né? Mas não é a mesmíssima embalagem. Outra informação também é que o tamanho das sombras tem essa sutil diferença no tamanho, né? No pan de cada sombra. Pan é o que envolve a sombra. Isso aqui é a embalagem. E isso aqui, ó, tá vendo que tem tipo um alumínio assim por volta da sombra? Que é o que tem, o que segura a sombra por dentro, isso é chamado pan. O pan dessa é ligeiramente maior do que o dessa, e isso faz sim diferença nas duas paletas. Essa aqui tem 8 gramas dividida entre 8 sombras, ou seja, cada sombra tem 1 grama. E a paleta roxinha tem 5,6 gramas, como vocês podem ver aqui na caixinha, o que dá um total de 0,7 miligramas por sombra, e as duas custam a mesma coisa. Custavam a mesma coisa, não sei qual é o verbo para isso, porque essa paleta aqui não é vendida mais. Porém, ela foi vendida ao mesmo preço que essa está sendo vendida. Eu comprei a minha pelo Shopee, eu paguei R$65 na minha, eu comprei no dia 11 de novembro, que é tipo meio que uma Black Friday antecipada, assim, que acontece todo ano. Não sei exatamente por que existe esse evento de descontos, mas ele existe. Paguei R$65, mas na loja oficial e em algumas lojas também é vendida pelo preço promocional de R$104, que foi o preço de lançamento, e o preço cheio, se eu não me engano, é de R$116. E antes de fazer a aplicação nos olhos, vamos aos swatches. Essas aqui são as sombras da paleta roxa e essas aqui são as sombras da primeira paleta. Na minha opinião, nenhuma das sombras da paleta roxa é similar às sombras da primeira paleta. Talvez o dourado, mas assim, esse dourado é muito mais ouro, mais amarelado do que este dourado aqui, que é quase indo para a casinha do champanhe. Essas duas aqui são muito roxas,
em comparação com essas duas, que essa é mais rosada e essa tem aquele efeito meio besouro, em que tem um fundo marrom com esse brilho furta-cor, meio azulado, enquanto esse dourado aqui, mais claro do que esse, não tem nada a ver com esse prata, que inclusive tá lindíssimo. E aqui está o restante das sombras das duas paletas. Aqui as sombras mate da paleta roxa e aqui as sombras mate da paleta rosinha, a primeira paleta, que claramente tem cores mais quentes e aqui tem cores mais frias. Eu pessoalmente achei que elas ficaram um pouquinho feias no swatch, mas não importa tanto porque ninguém usa sombra nos braços, né? A gente usa sombra nos olhos e o importante é desempenhar bem nos olhos. E caso possa interessar alguém, eu comparei em swatches com essa paleta da RK by Kiss, que é uma paleta roxa, porém monocromática. Não é a mesma proposta que a paleta da Nina, mas caso você já tenha a paleta da RK e está pensando se compra ou não a da Nina, talvez o swatch seja uma boa ajuda a decidir. A paleta da RK não tem alguns tons, né? Que nem, por exemplo, não tem preto, não tem marrom, então eu fui colocando as cores conforme eu fui achando as mais parecidas. Eu acho que não são exatamente a mesma cor, mas o efeito visual acaba sendo o mesmo. A maior diferença que eu vejo é no acabamento das sombras, principalmente nas sombras cintilantes. A gente vê que a paleta da Nina pode não ser tão inédita assim em cores, até porque já existia essa da RK, mas a paleta da Nina posso dizer que é mais autossuficiente por ter marrom e um preto. Enquanto a paleta da RK você só conseguiria fazer opções monocromáticas dentro do roxo mesmo. Essa sombra aqui é meio parecida com essa em cor, só que o acabamento é totalmente diferente. A da Nina brilha bem mais do que essa, a textura é mais cremosinha dessa daqui também. Eu coloquei essas duas cintilantes desse lado, que é para vocês compararem melhor com essas duas aqui de cima. Fora que a da RK também tem opções que mudam um pouquinho de subtom, que nem, por exemplo, esse roxo que é mais azulado. Tem esse roxo mais avermelhado, esse lilás. É tudo bem dentro da casinha do monocromático mesmo. Enquanto a Nina tem cores auxiliares e complementares ao roxo para compor a história de cores da paleta. Depois desses swatches, vou aplicar as sombras propriamente no olho. Para isso, eu vou aplicar só mais um pouquinho de corretivo na pálpebra. Eu já tinha aplicado antes, mas só para vocês verem que eu realmente apliquei. E eu escolho sempre preparar a pálpebra com corretivo, porque é sempre dessa forma que eu uso sombras de olhos na minha vida. Quem já me acompanha aqui sabe que eu sou bem exigente com sombras, afinal, é meu produto, praticamente meu produto favorito. As coisas de olhos são as minhas coisas favoritas na maquiagem, então com sombras eu sou bem exigente mesmo. A primeira paleta da Nina eu gosto, eu tenho algumas observações sobre ela, mas eu gosto bastante, acho a qualidade bem boa. E vou começar aqui com a mate, com uma sombra mate, que no caso vai ser a sombra mais clara da paleta. Eu gosto geralmente de usar 1000 sombras, eu gosto de fazer 1000 passos nos olhos, então geralmente eu uso 1000 sombras diferentes. Eu acho que eu vou abaixar um pouquinho a luz. E geralmente o meu primeiro passo, quando eu tô testando sombras mesmo, é usar uma sombra mate, principalmente uma sombra mate de transição, até porque depois eu gosto de usar uma outra sombra mate por cima para saber se a sombra vai ter pigmentação suficiente e aderência para pigmentar em cima de uma primeira sombra. Mas isso é para depois. Vamos primeiro testar essa daqui. Uma coisa que já dá para perceber logo nessa primeira aplicação é que a sombra é bem macia, assim como a primeira paleta, como as sombras mate da primeira paleta. As sombras mates da Nina geralmente não mancham, mesmo aquele marrom mais escuro. Nossa, nunca manchou comigo, então eu acho que
é muito fácil para esfumar, mesmo para pessoas como eu que pegam o produto da paleta e já tacam direto no olho sem ter que ficar tirando o excesso assim. Eu particularmente não gosto de fazer isso aqui. Por exemplo, pego a sombra, faço isso aqui. Eu tô jogando sombra pro ar, eu não usei essa sombra, meu dinheiro indo embora. Então eu gosto de tacar direto no olho e fiz aqui o meu primeiro esfumado de transição, né? Eu achei que pigmentou bem e olhem só, pigmentar bem não é a única coisa, a única característica boa de uma sombra. Não que eu esteja falando ou criticando a forma que outras pessoas usam e testam e analisam paletas de sombra, mas falar que a sombra pigmentou nos olhos é o mínimo. Eu quero saber como que a sombra se comporta, eu quero saber como que ela esfuma, eu quero saber se ela me dá trabalho para esfumar, se ela dificulta a minha vida, se a cor some depois que a gente começa a esfumar, se a cor se mantém a mesma cor que a gente vê na embalagem. Olha só quantas coisas dá pra gente perceber e analisar numa sombra de olhos, e não só se ela tem pigmentação suficiente. Com essa aqui vocês perceberam que eu fiz duas camadas, né? Eu peguei produto 2, 3 vezes, o que tá tudo bem. Agora vou pegar um pincel menor e vou usar a sombra roxa mate. Na verdade, antes eu vou aplicar mais do rosinha aqui no canto externo, porque como eu quero aplicar o roxo mais escuro no canto externo, eu quero saber se ele vai pigmentar em cima de uma outra sombra. Até porque quando eu aplico a sombra por cima do corretivo, essa pálpebra já não tá mais com tanta aderência assim, né? Mas uma sombra verdadeiramente boa pigmenta assim por cima de outra. Pigmentou, obviamente, mas não pigmentou com tanta intensidade. A gente pode ver se essa intensidade se constrói, porque tá aí mais uma coisa. Tem sombras que pigmentam por cima de outras, mas elas só ficam aparente a cor por cima da outra cor. Elas não pegam intensidade. Até porque esse roxo aqui ele também não é tão escuro, né? Então não dá pra esperar que fique uma coisa muito intensa. Mas olha só, a sombra teve um bom desempenho por cima da outra. Aqui vocês já perceberam que ela esfarelou na área dos olhos e ela também esfarela na paleta, vocês conseguem ver? Isso é uma característica da sombra. Tem sombra que ela é bem compactada, mas no toque do pincel a sombra esfarela para que ela possa sair e grudar no pincel, assim você pode levar a sombra para os olhos. Eu não me importo com sombra que esfarela, contanto que ela não caia a pedaços. Esfarelar tudo bem, não acho que é um problema, dá para varrer. E também pode acontecer da sombra pigmentar aqui embaixo e manchar. Para isso, se caso você faz o olho depois da pele, como eu, já deixo a pele pronta, você pode não esquecer de selar bem essa área aqui dos olhos. Assim, esse tipo de coisa não acontece. Eu não fiz isso aqui porque eu fui burra, esqueci. Vou usar um outro pincel menor ainda, com o mesmo roxo que eu apliquei aqui. Vou aplicar nessa parte dos olhos. Como é que é o nome disso aqui, gente? Parte inferior dos olhos. Rente aos cílios inferiores. As sombras geralmente pigmentam bem aqui nessa parte dos olhos. A paleta da Nina, a primeira paleta da marca que eles lançaram, eu também não tive problema com isso. As sombras pigmentaram muito bem na parte inferior. Só sombras de muito péssima qualidade que geralmente tendem a dar problema. Dificultar a nossa vida para pigmentar aqui embaixo. Essa daqui já foi de primeira. Terminando de esfumar, eu consegui perceber uma coisa. Ó, vocês conseguem perceber? Eu tenho raiva e é uma das coisas assim que eu critiquei na primeira paleta da Nina, porque eu fiz um IGTV lá no meu Instagram comparando essa paleta com a Nine Shades da Mari Saad, e eu pessoalmente prefiro a Nine Shades do que essa em relação às sombras mate, justamente porque acontece
esse tipo de coisa aqui, que é a sombra até pigmenta num primeiro início por cima de outra, e isso acontecia com essa paleta aqui, com as sombras dessa paleta aqui, mesmo por cima do corretivo direto, mesmo com o corretivo molhado, porque eu não selo a pálpebra antes de aplicar a sombra, e mesmo assim, aplicando a mate, ela tende a acontecer isso aqui, a cor meio que vai esvanecendo. É como se a pele absorvesse a sombra. Eu não sei se pele absorve sombra, mas acontece isso aqui. Eu não sei um nome técnico para esse fenômeno, mas eu sei que eu não gosto, porque o que eu tenho que fazer? Voltar com a sombra aqui para tampar esse manchado que ficou. Tá vendo a diferença que deu? Só de reaplicar a sombra. E já tava assim quando eu apliquei da primeira vez. Agora, o tchan das paletas da Nina, que é um grande diferencial, são as sombras brilhantes. Desde a primeira paleta eu já achei que era um grande diferencial mesmo. Eu comprei assim só pensando em resenhar, só pensando em comparar com a Nine Shades. E quando eu abri a paleta pela primeira vez, já visivelmente as sombras brilhantes eram uma coisa que eu não tinha nada parecido. E eu até resolvi manter a paleta, porque eu tinha até pensado em desapegar. E essas aqui, elas têm um brilho um pouquinho diferente logo que você olha. Eu acho que essa sombra aqui, ó, é muito parecida visivelmente com as sombras da primeira paleta. Essas aqui já são um pouquinho diferentes, mas parecem ser bem brilhantes, assim como a primeira. E a questão, como eu tava falando, o tchan dessas sombras é que geralmente elas são melhores aplicadas com o dedo. Elas descarregam muito mais pigmentação, muito mais cor, muito mais brilho, muito mais intensidade quando você pega do pan com o dedo e aplica na pálpebra. Mas eu, como sou teimosa, eu sempre testo todos esses tipos de sombra com um pincel, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito, gente, de sujar a mão quando tá fazendo a maquiagem. Eu odeio aplicar coisas com o dedo. E eu sempre gosto de testar com o pincel antes para saber se eu vou descobrir uma sombra que funcione com o pincel. Às vezes dá certo, viu? É um achado. Ó, essa mesmo, ela não sai muito no pincel. E isso acontece porque é uma sombra cintilante, mais seca. Não é aquele tipo de sombra cintilante que parece uma manteiguinha. E olha só, funcionou bem com o pincel. Mas eu aposto que quando eu aplicar com... Nossa, ela esfarela um pouco quando passo o dedo. É difícil uma sombra cintilante esfarelar, mas deve ser porque ela é seca, né? Olha só com o dedo a diferença que vai dar. Gente, muito melhor quando se aplica com o dedo. Eu queria muito que uma marca inventasse um pincel com a textura de pele do dedo, pra gente não ter mais que ficar sujando a mão enquanto se maquia. Volto um pouquinho com o roxo para melhorar a transição entre essas duas sombras aqui. Vocês viram que caiu bem mais sombra aqui, né? E eu juro que eu não me incomodo quando a sombra esfarela, mas quando é sombra brilhante, se a área dos olhos não tá bem selada, toda essa área aqui fica brilhando depois, porque brilho quando pega na pele que não tá selada, ninguém tira, né? E olha só, mesmo com o pincel vassourinha, ficou meio marcadinho essa área dos olhos, mas provavelmente é culpa minha, tá vendo? Ó, provavelmente é culpa minha porque eu não selei direito. Quando eu fizer a make desse olho aqui, eu vou selar ele melhor. Como eu não selei direito, dá pra tentar arrumar com a esponjinha. E acho que tá funcionando. Funcionou. Vou usar mais uma sombra, porque senão não seria eu. E até porque eu tô testando a paleta, então eu gosto de usar realmente o máximo de cores possível para testar bem. E vou aplicar esse douradinho aqui no canto. Acho que é uma cor que não funcionou muito bem aqui pro canto interno, porque é uma cor que tem muita cor para ser uma cor de iluminação.
E lá vai eu usar mais uma sombra, como vocês viram aqui, esse preto, que não é preto, preto, ele tá mais para um jabuticaba, porque ele tem sim um subtomzinho bem frio, um subtom até meio puxado pro roxo, mas é preto o suficiente para fazer um olho esfumado preto. Vou usar ele mais aqui no cantinho não, bem próximo, bem rente à raiz dos cílios. Viram que aqui de novo sumiu o roxo? Eu tô aplicando o preto com um pincel pequeno e mesmo assim dá pra ver que é um preto que constrói camadas. Isso é bom porque nem sempre, por mais que você tenha experiência em fazer olho preto, tem dias que ele também gosta de te trollar. E aí, se ele for daqueles que pigmentam logo na primeira pincelada com muita intensidade, te atrapalha. Quando é um preto que constrói a cor assim, ó, a intensidade de cor dessa forma, aos pouquinhos, enquanto você vai trabalhando a sombra, já torna o processo de trabalhar com o preto um pouquinho menos sofrido. Só que aí acontece isso aqui, né? Meu Deus do céu. Você consegue perceber que a área dos olhos não está muito bem selada mesmo quando você consegue aplicar um corretivo em cima do pó e mesmo assim não ficar todo cagado. Deu uma manchadinha aqui, né? Mas foi daquela hora lá. Vamos ignorar e vamos para esse olho aqui. Primeiro de tudo, tá selado, mas eu vou reforçar com pó. Vou fazer tipo um baking só para garantir, mas não é na intenção de fazer baking. É só na intenção de proteger mesmo essa área dos olhos, porque se cair produto aqui, eu consigo varrer com mais facilidade. Para esse olho aqui, eu tô pensando em fazer uma coisa um pouquinho mais gráfica e já tô querendo usar esse roxo aqui de novo, porque talvez tenha alguém que esteja assistindo pensando assim, ai, Verônica, claro que esse jeito que você aplicou não ia funcionar. O que você estava querendo? Que a sombra funcionasse por cima de outra? Sim, era exatamente isso que eu queria. Tem sombra que funciona perfeitamente dessa forma. Eu peguei um pincel bem preciso, bem achatadinho, que é para eu fazer o desenho da sombra. E com um pincel mais achatado também, só que esse maior, eu vou usar para preencher esse espaço. Já começou a cair um pouquinho aqui, mas eu acho que essa área agora tá bem mais selada. Agora eu quero usar essa sombra aqui que eu não usei ainda, mas eu não sei se vai dar certo fazer o que eu quero, porque ela não solta pro pincel. E para fazer isso, eu preciso da precisão do pincel, não dá para fazer isso com o dedo. Ou até dá. Olha só a cor dela no dedo, que vocês já viram nos swatches, né? Mas olha só, ela tem mais uma vibe de metalizado do que de brilho propriamente, né? Igual a sombra da primeira paleta. E vou aplicar aqui, bem próximo da primeira sombra roxa. Até que vai dar certo. E agora vou usar essa aqui, que é a sombra prata. Essa parece ter mais brilho do que essas aqui. E eu achei que ela se soltou um pouquinho mais no pincel do que as outras. Pelo menos assim, tem umas partículas de brilho no pincel. Então tá bem visível que se soltou mais. Só que eu não vou, eu acho que vai ter que ser o mesmo esquema dessa sombra aqui. Vou ter que ir com o dedo e me virar depois com o pincel para acertar a bordinha. Acho que ficou visível aí, né?
o quanto que essa daqui tem mais brilho do que essa roxinha que eu usei aqui e do que a roxinha que eu usei aqui. Tem várias partículas de brilho na minha área dos olhos. Vou tentar varrer. Ó, funcionou lindamente com essa área dos olhos bem selada. Ou tem que fazer isso ou começar os olhos primeiro. E sobrou uma sombra que eu não usei ainda, que é essa daqui. Só que não tem lugar para usar aqui. Eu acho que a graça desse olho é ficar um gráfico aqui em cima mesmo, exatamente do jeito que tá, mas só para testar eu vou aplicar aqui embaixo. É um marronzinho bem cor de achocolatado. Deu uma esfareladinha aqui também, mas como tá bem selado, por mais que não tenha mais a camada de pó, não tem perigo. E aqui uma visão do rosto inteiro. Primeiro olho que eu fiz, o segundo olho que eu fiz, que inclusive eu gostei bastante. Nem sabia o que ia fazer e gostei desse olho. Eu queria tentar fazer um olho preto com essa paleta, porque eu não vi ninguém fazendo assim um black smoky eye mesmo. Vamos? Removi a primeira maquiagem e o primeiro passo para fazer esse olho preto vai ser selar bem essa área dos olhos. E o primeiro passo do olho preto mesmo é uma sombra marrom, então vai ser a chance de ver ela melhor, porque aqui nesse olho eu tive que aplicar ela de uma forma bem sutil, né? Peguei mais produto, é um tom de marrom bem frio, quase acinzentadinho depois que esfuma. Fiz o primeiro esfumado e aí assim, gente, pode ser o melhor preto do mundo, um olho preto só se faz com uma camada cremosa por baixo. Eu tô com corretivo? Tô, só que não é o suficiente para fazer um olho preto. A técnica do olho preto exige um lápis preto. Hoje em dia a gente tem BT Velvet preto que facilita, você nem precisa de outro produto para fazer um olho preto, só BT Velvet sozinho faz o olho preto, só que se eu usar BT Velvet aqui, eu não vou conseguir ver o desempenho dessa sombra aqui. Então eu vou fazer um olho preto à moda antiga, que é fazendo uma base com lápis preto. Vou fazer a minha base cremosa para receber a sombra preta. E agora a sombra preta. Eu gosto de usar um pincel de esfumar, mas um pincel de esfumar um pouquinho mais achatado. Olha só como, mesmo com lápis, a gente consegue ver a pretidão, né, da sombra. Dá pra ver o desempenho dela. Ela tá pigmentando a cor, tá construindo a cor, a intensidade da cor de uma forma muito boa. Por cima do lápis, que tava todo irregular. E agora chegando mais aqui na bordinha, no encontro com o marrom, eu esfumo. E é aqui que o bicho pega, que a gente tem que ficar esfumando o preto e o marrom até conseguir o degradê perfeito. No caso, a minha pálpebra, tá vendo que tem esse prepúcio? Parece um prepúcio aqui, ó. E aí, vou ter que aplicar mais um pouquinho de sombra aqui em cima, que é pra não parecer que tá faltando alguma coisa no côncavo. E é aqui que eu vou ver também o desempenho da sombra, o quanto que ela vai construir a cor sem ter aquela camada de preto cremoso por baixo. O que é o ideal, né? Porque aqui eu preciso esfumar. Agora é a hora que eu venho com o marrom, com aquele primeiro pincel, e vou tentar me ajudar a fazer o esfumado e o degradê. E vai ser aquele vai e volta de preto e marrom. E aqui eu acho que eu consegui o degradê. Não? Consegui, acho, né?
Eu ainda não vou tirar minha camada de pó, porque eu ainda preciso aplicar o preto aqui embaixo. Primeiro eu vou aplicar o marrom. Peguei o preto com o mesmo pincel, só que eu vou concentrar a aplicação dentro do marrom. E temos o olho preto, vou varrer. Ótimo, perfeito. Antes de eu dar a minha opinião final, eu fiquei de comentar sobre a história de cores dessa paleta, que muitas pessoas acharam decepcionante ela ser uma paleta roxa, com o nome roxo, só que não ser uma paleta totalmente roxa, no sentido de não ser uma paleta monocromática. Uma paleta monocromática teria todos os tons exatamente variados do roxo. Seria um roxo assim, um roxo mais escuro, um roxo mais claro, um lilás, um roxo escuro, um roxo avermelhado, seria mais ou menos nessa vibe, entende? Essa paleta aqui, eu acho, gente, que ela tá muito diferente do que as marcas costumam lançar no mercado. É muito comum ver as marcas lançando só paletas neutras ou pelo menos com tons majoritariamente marrons e dourados e semelhantes. A própria Nina lançou uma paleta nessa vibe, que foi a primeira paleta da marca. Inclusive, quando essa daqui foi lançada, um monte de gente ficou falando também que era uma paleta mais do mesmo, ou seja, as pessoas nunca estão contentes com nada, porque quando lançou uma mais do mesmo, todo mundo ficou cheio de nhenhenhé. E quando lançou uma paleta com uma proposta diferente, as pessoas ficaram cheias de nhenhenhé. Na minha opinião, é uma paleta muito bem pensada, uma paleta inteligentíssima. Imagina que se fosse uma paleta monocromática, as pessoas iam reclamar também, porque ia ser uma paleta que não ia funcionar bem sozinha, entre aspas. Para quem gosta de maquiagem colorida, até funcionaria, mas quem não gosta ia meio que perder a paleta, porque não ia conseguir usar aquela paleta sozinha. Tem gente que gosta, tem gente que precisa de um marrom, de um douradinho para auxiliar. Ah, mas só tem duas, três cores de roxo. Tem um roxo, tem cores derivadas de roxo, tem um rosa que também conversa com o roxo, tem um dourado, que é uma cor complementar ao roxo. O prateado, se você perceber, o prata tem um fundo frio, bem puxadinho para o roxo. Até o próprio preto tem um fundinho roxo, o marrom é bem frio e também conversa com todos os tons dessa paleta. Inclusive, como vocês viram, você consegue fazer várias opções, você consegue fazer uma maquiagem super colorida usando só roxos, você consegue fazer uma maquiagem assim, de olho preto, que tem o preto e o marrom, você consegue fazer uma maquiagem neutra com o marrom e o dourado. As opções ficam um pouco limitadas, até porque são só 8 sombras e também tem essa proposta fechada da cartela roxa, mas eu acho sim que é uma paleta muito bem pensada. Mas é claro, você tem todo o direito de achar que é uma paleta nada a ver. E assim, eu que paguei R$65, acho que tô contente com o desempenho dela. Eu acho um pouquinho diferente da primeira paleta, principalmente as sombras brilhantes. Eu não sei se tem diferença de fórmula. Eu sinto que no toque elas são iguais, porque são uns brilhantes meio... Uns brilhantes não, tem uma textura mais sequinha. As mates eu acho que são iguais à da primeira paleta. Não é a minha textura favorita de mate, essas sombras aqui da Nina. Eu acho que tem sombras mate melhores. Vocês viram aquele probleminha que eu tive com o roxo. Ele tem a tendência de sumir a cor quando ele tá por cima de outra sombra, mas vocês podem ver aqui que quando ele foi aplicado em cima de uma base cremosa, primeiro, ele tá aqui até agora, não sumiu. E ok, mas eu acho que a sombra tem que funcionar das duas formas, tanto por cima do corretivo, do primer, ou então por cima de outra sombra. Então, R$65 pagos em 4 sombras cintilantes, eu diria que valeu a pena sim. Eu só não diria que é minha paleta favorita, mas eu gostei dela. E esse foi o Giraflix. O que vocês acharam? Eu sou tagarela, né? Eu sei, e eu ainda poderia ficar mais horas falando sobre essa paleta, sobre essa mesma paleta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha te ajudado na sua decisão de compra. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!